Deus abençoe vocês, família de vocês. Vamos começar a nossa aula de revisão para a prova, Geografia do Brasil. Nossa prova vai cair sobre os aspectos gerais do Brasil, formação e ocupação do território brasileiro. E aí a gente começa a aula colocando para vocês, a gente já viu esse conteúdo na aula presencial aqui na escola, o nome completo do Brasil, que muitos não sabiam, né? Brasil chama-se República Federativa do Brasil, aqui o brasão de armas do Brasil. O Brasil se torna uma república em 15 de novembro de 1889. O feriado de 15 de novembro é o feriado da proclamação da república. O que é uma república? É uma forma de governo, é como o Brasil é governado, através de uma república, na qual o governante é eleito pelo povo. O termo república vem do latim, a origem do latim. Latim é uma língua que vai ser mãe de várias outras línguas. Por exemplo, a língua portuguesa, a língua francesa, italiana, a espanhola, a romena, vão derivar do latim. Então, república, ela deriva do latim res publica, que quer dizer o quê? Bem comum, coisa pública, dos bens do interesse público, certo? Então, a gente não esquece mais, esse é o brasão de armas do Brasil, República Federativa do Brasil. E aqui nós vamos analisar alguns aspectos gerais do Brasil, começando pela sua localização no mundo. Nós temos aqui o mapa mundi, da forma mais comum que a gente vê o mapa mundi. Onde está o Brasil no mundo? O Brasil está no continente americano, especificamente na porção sul, continente americano, que uma das formas de regionalização é o norte, a central e o sul. Logo, o Brasil e nós brasileiros, nós somos sul-americanos e também latino-americanos, certo? Essa é a localização. Olhou o mapa mundi, o Brasil está na América do Sul. Outros pontos e aspectos gerais do Brasil. O Brasil tem uma área territorial, ou seja, o tamanho do Brasil é de 8.515.767 quilômetros quadrados. A gente faz um tamanho aproximado, aí a gente arredonda para 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, atualmente. Isso deixa o Brasil como o quinto maior país do mundo em dimensão territorial. Então, ou seja, em tamanho territorial, o Brasil ele está na quinta colocação. O primeiro é a Rússia, segundo o Canadá, terceiro a China, quarto Estados Unidos, quinto o Brasil. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, o litoral atlântico brasileiro. Tá? O Brasil também é cortado ao norte, na sua porção norte, pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Câncer. São paralelos principais aí que cortam o Brasil. Tá? As terras brasileiras pertencem a 3 hemisférios. O mundo tem 4 hemisférios, norte, sul, oriental e ocidental. Desses 4, o Brasil está presente em 3, no norte, no sul e também no hemisfério ocidental. Prosseguindo, o Brasil possui 26 estados e um distrito federal, ou seja, o nome do Brasil já diz Repúblicas Federativas do Brasil. República Federativa do Brasil, que o Brasil é composto por federações. Somando estados e mais o Distrito Federal, nós temos 27 federações. Certo? Por que nós não temos 27 estados? Porque um não é estado, é distrito. É um distrito federal. Certo? Falando de zonas térmicas, o Brasil pertence a 2 zonas térmicas. Zona tropical, térmica tropical, com a maior parte das terras brasileiras, 92% das terras brasileiras pertencem à zona tropical. E a temperada sul, apenas 8%. É ali um pedaço do sudeste e toda a região sul está na zona temperada, sob o domínio do clima subtropical, certo?
O Brasil possui atualmente 4 fusos horários. São 4 fusos, todos eles, em relação ao meridiano de Greenwich, estão atrasados. A gente vai ver uma imagem para explicar isso melhor daqui a pouco. O Brasil tem fronteiras terrestres e fronteira marítima. A maior fronteira das duas é a terrestre, com 15.719 quilômetros. A marítima, 7.367 quilômetros, que é ali do litoral. A marítima começa no estado do Amapá, vai até ao sul, no Rio Grande do Sul. E também nós vamos analisar os pontos extremos em uma imagem que fica melhor para a gente. Vamos lá. Aqui a questão dos hemisférios, a imagem para a gente compreender melhor. 93% das terras brasileiras estão no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Apenas 7% está para o norte. E todo 100% está no hemisfério ocidental, certo? E aqui o mapa do Brasil e os estados, a configuração dos estados, né? São as federações. 26 estados que a gente já viu e mais o Distrito Federal. Esse pontinho aqui no centro-oeste, ó, esse quadradinho amarelo, DF, Distrito Federal. Falando de zonas térmicas, as zonas térmicas aqui, a Ártica lá, né, glacial Ártica, temperada norte, tropical, temperada sul, glacial Antártica. Dessas zonas, o Brasil está presente na maior parte aqui na zona tropical, a zona mais quente. E um pedaço do Brasil está na zona temperada sul. A imagem dos fusos horários, são 4 fusos do território brasileiro. O primeiro fuso, ele abrange as ilhas oceânicas brasileiras, o território brasileiro aqui, que estão no Oceano Atlântico. O segundo fuso, vindo do meridiano para o oeste, abrange uma boa parte do Brasil, inclusive o estado do Pará. Esse fuso que nós estamos aqui, que esse fuso também é o fuso oficial do horário de Brasília. Aí nós vamos ter o próximo fuso, o terceiro fuso, que abrange um pedaço do centro-oeste e também do norte. O quarto fuso, estado do Acre e um pedaço do estado oeste aqui do Amazonas. Por que essas horas têm aqui o pontinho negativo? Porque todas estão atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. A gente sabe que quando a gente conta os fusos horários, a partir do meridiano de Greenwich, para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. Fronteiras, aqui uma imagem da fronteira marítima e da fronteira terrestre. O Brasil só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, dos países vizinhos aqui da América do Sul, certo? Pontos extremos, são os pontos extremos, as extremidades, tanto para norte como para sul, leste e oeste. Qual é o ponto extremo do Brasil ao norte? Se cair na tua prova, tu vai colocar o Monte Caboraí, no estado de Roraima, certo? Ponto extremo do Brasil ao sul, Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Ponto extremo do Brasil a leste, a praia de Ponta dos Seixas, lá na Paraíba. E a oeste, a Serra Contamana, no estado do Acre. Esses são os pontos extremos, tanto para o sul, norte, leste e oeste. Esses foram alguns tópicos sobre características gerais, aspectos gerais do Brasil. Agora a gente vai falar sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Como é que o Brasil se formou e como é que ele foi ocupado? Como é que o Brasil inicialmente tinha uma configuração de um território e hoje é totalmente diferente? O Brasil é muito maior, né? A gente viu lá atrás que o Brasil tem uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas o Brasil não era nem no início, não era nem a metade disso aí. Como é que isso aconteceu? Bem, a gente tem uma imagem aqui do Tratado de Tordesilhas, do século XV, que aí o que acontece? Nessa época, as grandes potências
era em Portugal e Espanha. Eles vieram através das grandes navegações e conquistaram a América, chamaram de Novo Mundo. E aí, para dividir essas novas terras, eles assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas. E o que representou esse documento? Era um acordo entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, que dividia o território conquistado, né, a América, pelos dois países durante as grandes navegações. A parte oriental, ou seja, leste, ia ficar com Portugal e a parte ocidental, oeste, com a Espanha. E assim começa o Brasil, o território brasileiro. É claro que o Brasil não começa com o nome Brasil, isso vai ser posteriormente. Então, a parte amarela da imagem é que era o Brasil no Tratado de Tordesilhas. Porém, o Brasil vai crescer e muito para a porção oeste, para as terras espanholas. E como é que o Brasil, as terras que eram da Espanha vão começar a pertencer agora a Portugal? Como é que isso aconteceu? Nós vamos ver 3 fatores importantes para que isso tenha acontecido. Um deles são as atividades econômicas, as missões jesuíticas de catequização e também a ação dos bandeirantes. Ok? Nós vamos ver cada um deles. Aqui, fator importante, atividades econômicas. Os portugueses, quando chegam no Brasil, eles vão se dedicar primeiramente à extração, primeira atividade econômica do pau-brasil. Vai se limitar ao litoral, a área ainda portuguesa, ao litoral brasileiro. Logo depois nós vamos ter a cana-de-açúcar, também na área litorânea. Posteriormente a isso, a mineração, os portugueses vão começar a descobrir o ouro, né? E a partir da mineração a gente percebe que já vai entrando essa atividade econômica, ela vai trazendo, com o passar do tempo a população brasileira vai aumentando e essas atividades vão se desenvolvendo para a porção oeste, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Depois nós vamos ter a pecuária, a criação de bovinos e também uma atividade importante para o desbravamento das terras espanholas pelos portugueses são as drogas do sertão. Percebe aqui, ó, aqui é o norte do Brasil, aqui em cima, a exploração das drogas do sertão, as especiarias da floresta que os portugueses vão começar a entrar e vão começar a retirar isso de terras espanholas ainda, tá? Até então. Então, as atividades econômicas elas foram se desenvolvendo e à medida que elas iam caminhando para a direção oeste, para as terras espanholas, ia tendo uma ocupação de pessoas ali. Iam criando-se vilas e localidades que depois se tornaram cidades. Outro fator importante foi a ação dos jesuítas. O rei de Portugal mandou uma ordem religiosa, os jesuítas, para a América. Qual a intenção? Catequizar. O que é catequizar? Era passar a religião católica, ensinar a questão do cristianismo, a questão da língua portuguesa. Então, olha só, foram realizadas por padres da ordem jesuítica, né? Evangelização, civilização dos nativos, dos índios principalmente, tudo bem? E à medida em que eles iam se juntando, iam formando os chamados aldeamentos, que a partir desse aldeamento surgiram cidades. E eles se espalharam por todo o Brasil, inclusive para as terras espanholas, certo? E aí o Brasil foi se ocupando e posteriormente vai se formar o território brasileiro além do traçado de Tordesilhas. Outro fator importante, a ação dos bandeirantes. Quem são os bandeirantes ou quem foram os bandeirantes? Os bandeirantes também chamados de sertanistas, por quê? Porque eles era um grupo de homens armados que tinham o objetivo de procurar pedras preciosas pelo Brasil, capturar indígenas e também escravos fugitivos. E aí eles iam em grupos muito bem armados e também levavam uma bandeira, né? Eles saíam sobretudo da Vila de São Paulo, ainda era uma Vila São Paulo na região sudeste, e eles iam aqui, ó, foram os pioneiros, ou seja, os primeiros a desbravar os sertões brasileiros. O sertão aqui não é somente aquela área do Nordeste que a gente está se referindo. O sertão aqui tem um sentido de interior, para dentro do território, ultrapassando a linha de Tordesilhas, certo? Então, as atividades econômicas, a ação dos bandeirantes e também a ação dos jesuítas, dos padres jesuítas com as missões religiosas, foram importantes para que o Brasil tomasse uma outra configuração, se expandindo para a direção oeste.
E aí, utilizando terras espanholas, os portugueses, já no século XVIII, em 1700, eles vão assinar um tratado junto com a Espanha. O que esse tratado definia? Basicamente, definiu as fronteiras entre a América Portuguesa e Espanhola. O traçado de Tordesilhas aqui. Só que os portugueses ultrapassaram esse tratado, essa linha. Como eles ultrapassaram? Desenvolvendo atividades econômicas. Os bandeirantes também iam ir para aí. Os jesuítas foram fazer missões para aí também. Então, estabeleceu os contornos do Brasil bem parecidos com os atuais, garantindo grandes áreas a Portugal. Terras antes espanholas agora são portuguesas através do Tratado de Madrid. E nesse tratado também Portugal cedia uma colônia, que hoje é o Uruguai, cedia, que era portuguesa, cedeu à Espanha essa colônia. E aí, também Portugal vai fazer a utilização da chamada Utis Possidetis, ou uso capião também, que dizia o seguinte: isso quer dizer, quem tem a posse, quem deve ter a posse da terra é quem está fazendo uso. E aí o Tratado de Madrid, ele vai dar as terras espanholas, que antes eram espanholas, a Portugal. Todo esse contorno da linha vermelha aqui, na imagem, eram terras espanholas, que através do Tratado de Madrid, agora vão ser terras portuguesas. E aí o Brasil vai crescer e muito para a porção oeste, para dentro do continente americano, certo? E aqui ainda não é a configuração atual do Brasil. Essa aqui é a formação do Brasil em 1750, Tratado de Madrid. O Brasil ainda vai comprar o estado do Acre, da Bolívia, já no século XIX. E aí, o que vai acontecer? O Brasil vai crescer um pouco mais e ter a configuração atual. Bem, aqui é essa aula praticamente de revisão. A gente vai ter semana para tirar dúvidas na aula online. Eu vou te esperar lá. Então, assiste essa videoaula com calma, no local tranquilo, para te prestar bastante atenção e absorver essas informações, que vai ser a base para a nossa prova. Tudo bem? Então, que Deus te abençoe. Um abraço, até a aula online.